ele não vai, ele abre a porta. Galerinha, voltando então às lentes esféricas. Final da última aula eu só te mostrei o nome delas, né? E te mostrei de um jeito macetoso, babaca. Se nós formos dar o nome da maneira técnica, primeiro a gente dá o nome da face de maior raio e depois o nome da face de menor raio. Por isso que essa é a planoconvexa, porque a face plana tem raio. Qual é o tamanho do raio de uma reta? É bizarro, né? Parece piada, né? O que está acontecendo com o raio, meus queridos? O que está acontecendo com o raio dessas curvas? Aumentando. Qual é o raio de uma reta? Infinito, não é uma piada, isso é fato matemático, certo? Fato matemático evidenciado por tu achar que a linha do horizonte é reta, certo? E é um raio de só 6.500 km já dá a impressão de ser uma reta. Imagina se fosse um raio infinito de verdade, né? Era uma reta de verdade, certo? Por isso que tu pode decorar, nomenclatura técnica é nome da face de maior raio seguido do nome da face de menor raio. Aí então, se tu quiser dar nome para essa lente aqui, dá uma olhada, ó. Essa lente ali, ó. Como é que seria o nome dela usando a técnica ninja? Qual face tem maior raio? A côncava ou a convexa? Côncava convexa, certo? Beleza? Então tu vê, né? Não tem a piadinha no livro, não tem a piadinha de que pessoa da mesma família tem o sobrenome. Não é um físico sério, não vai escrever isso, né, no livro. O nome técnico é assim, raio da face de maior, né? Nome da face de maior raio, nome da face de menor raio. É assim que é a nomenclatura. E aí eu fiz a outra piada tosca, né? Que de bordos finos geralmente são lentes. Bordos finos são geralmente convergentes, bordos grossos, divergentes. Vamos à verdade agora. Vamos analisar a verdade. Nós acabamos de ver que quando a luz se refrata diminuindo de velocidade, o ângulo diminui, se aproxima da normal, é ou não é? Se a luz aumenta de velocidade, o ângulo aumenta e se afasta da normal. Então olha só, eu vou pegar a lente mais boba de analisar, a lente mais simples de analisar, a plano alguma coisa, e vou analisar essa lente supondo que ela é feita de vidro e está imersa no ar. Ela é feita de vidro e está imersa no ar. Para deixar a análise, aliás, bem nítida, né? Tá pequena essa lente. Eu quero a lente. Jezebel, que bela lente. Ela é feita, ou Cacilda Becker, não tem problema. Vidro. Jezebel não é homenagem a ninguém. Vidro e ar. Eu vou pegar só 2 raios de luz, apenas 2. O que vai acontecer com o raio de luz que chega na lente desta forma, vindo do ar e penetrando na lente? O que vai acontecer? Vai entrar como? Vai desviar para cima, para baixo ou passar reto? Cadê a reta normal? Está paralela ao raio, né? Perpendicular à superfície, né? Qual é o ângulo de incidência? Zero. O ângulo de incidência é zero. Quanto é que é o seno de zero? Seno de zero, zero. Para a lei Snell-Descartes funcionar, n de chegada vezes n de chegada igual a n de saída vezes n de saída, só se o ângulo de saída for zero. Tu vê, a luz a luz, tu não percebe o desvio que a luz sofreria nesse momento. Então, nesse caso específico, a luz passa reto. Só porque o ângulo de incidência era... Será que a velocidade da luz não diminuiu? A velocidade de uma onda depende do meio do qual ela se propaga. A luz estava no ar, agora ela está no vidro. Os campos eletromagnéticos não têm dificuldade de se intercalar dentro do vidro. A velocidade da luz agora é no vidro.
Tu não percebeu o desvio. Não quer dizer que ela não tenha diminuído de velocidade. Refratou. Refratou porque passou do ar para o vidro. Mas e agora? Agora tu percebe que a reta normal não está mais de acordo paralelo ao raio, né? Certo? A reta normal é aquela que faz 90 graus com a superfície. Aqui seria a reta normal da superfície, ó. Mudou um pouquinho de posição a reta normal, né? O que vai acontecer com a luz, já que tem um certo ângulo de incidência? O que vai acontecer com esse raio? Ele vai passar reto de novo? Não. Ele vai aumentar ou vai diminuir de velocidade? E quando a velocidade aumenta, o ângulo? E para o ângulo aumentar, essa luz tem que ir para baixo, para esse ângulo R ser maior que o ângulo I, né? Concorda comigo? Vai passar reto? Não, a velocidade aumentou, o ângulo vai aumentar. E já que o ângulo vai aumentar, o raio vai. Por isso que uma lente com esse tipo de curvatura, que deixaria os bordos finos, né? Esse tipo de curvatura vai ser uma lente conver. Mas observem que eu fiz uma lente de vidro imersa no. Eu quero fazer a mesma análise, uma lente plano-convexa, só que ela é feita de ar e está imersa no vidro. Essa possibilidade existe? Uma bolha de vidro, uma bolha de ar no vidro. Eu vou fazer exatamente a mesma análise, gente. A luz chegou, não sofreu desvio, mas refratou. A luz diminuiu de velocidade ao mudar de meio de propagação, só não desviou. A reta normal está virada para cima nesse caso, para poder fazer 90 graus com superfície, e virada para baixo nesse caso, para poder fazer 90 graus com superfície. Quando a luz vai do vidro para o ar, a velocidade, do ar para o vidro, a velocidade, e já que ela diminui o ângulo, diminui e se aproxima da normal. Ficou nítido que a mesma lente plano-convexa, ora convergiu, ora divergiu. Então tu vê por que o formato geométrico da lente define se ela é convergente ou divergente. Então, se nós quisermos uma regra geral, nós diríamos o seguinte, ó. N da lente maior que o N do meio, que é o clássico, né? Certo? Bordos finos são o quê? Convergentes. Bordos grossos, divergente. Porém, atenção, tem uma exceção raríssima, mas que o vestibular adora cobrar. Se o N da lente for menor que o N do meio, como o caso que nós acabamos de discutir, aí a de bordos finos vira divergente. E, portanto, a de bordos grossos vira convergente. Cuidado, então, com a decoreba. Só para que tu não tenha nenhuma dúvida do que eu estou dizendo, vou fazer aqui rapidinho, ó, a plano côncava para tu ver. Uma lente de vidro imersa no ar, o caso clássico então, plano côncava. O raio que chega com ângulo zero passa reto na primeira face de separação entre ar e vidro. Só que agora, meus amigos, a reta normal está virada para baixo, ó, para poder ser perpendicular à superfície. E aqui virada para cima. Portanto, como a luz vai do vidro para o ar, a velocidade aumenta, e se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta, a luz tem que se afastar da normal. Então mudou a curvatura da face, mudou o comportamento óptico da lente. Se tu lembrar que aumenta a velocidade, aumenta o ângulo, diminui a velocidade, diminui o ângulo,
consegues desenhar a reta normal, que é normal a superfície, né? Ó, a superfície aqui e a reta, ó, certo? A superfície aqui e a reta. Se tu consegue fazer esse desenhozinho, tu prova por que isso aqui está acontecendo, ó. Sem decoreba, não precisa da decoreba boba que gente fina aproxima, gente grossa afasta. Fica mais técnico, fica mais bonito. Agora que a gente já conheceu um pouquinho do comportamento óptico das lentes, nós podemos avançar e estudar os elementos das lentes. Vamos ver os elementos. O negócio é o seguinte, a lente vai ter uma certa mudança na nomenclatura quando ela for convergente ou quando ela for divergente. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é que internacionalmente essa é a representação de uma lente convergente e essa é a representação de uma lente divergente. Ah, entendi, professor. Aqui tem um bordinho fino, é convergente, de bordo grosso é divergente. Pois é, né, cara? Geralmente é isso, mas mesmo que fosse uma lente de bordos grossos convergente, ela seria representada dessa maneira. Então, o primeiro cuidado que eu tenho que ter, saber representar adequadamente uma lente. Tem que saber o nome das coisas que vão aparecer aqui agora. Tem aquele ponto que é um ponto importante, tem dois pontos importantes, tanto à direita quanto à esquerda da lente. E o mais bizarro é que esses pontos mudariam de nome dependendo da onde para onde a luz atravessa a lente. Eu vou considerar, para dar nome a esses elementos, que a luz vem da esquerda para a direita, a direção em que a gente escreve e lê. Luz. Eixo principal. Eixo principal. É o nome dele. Não vou escrever de novo, eixo principal. Aqui, cara, tem dois caras que são chamados focos, um de cada lado, e dois caras chamados pontos antiprincipais. No caso da lente convergente, eu já vou te mostrar o porquê. Na direita nós temos o foco imagem e o ponto principal imagem, e à esquerda foco objeto, o ponto principal objeto. No caso das lentes divergentes é o contrário, e não é para sacanear o aluno, é para ajudar o aluno. Nós já vamos explicar o porquê. Que à direita da lente divergente fica o foco objeto e ponto principal objeto, foco imagem e ponto antiprincipal imagem. Vamos dar nome aos caras. Foco, imagem. Foco, objeto. Ponto, antiprincipal, imagem. AO. Ponto, antiprincipal, objeto. Outra coisa, tu já percebeu que as lentes têm curvaturas diferentes de um lado e do outro. Porém, quando a gente representa elas dessa maneira, já é uma simplificação geométrica. E aquelas distâncias, ó, entre ponto principal e foco, foco e centro óptico, todas essas distâncias serão chamadas de distâncias focais e são iguais. Distância focal. E aquele cara ali, esqueci de dar o nome dele, é o centro óptico. É o centro óptico da lente. Se a luz, por uma anomalia da questão, estiver vindo da direita para a esquerda, se a luz estiver vindo da direita para a esquerda, aí os nomes trocariam. Eu fiquei muito puto, eu fiquei muito chateado quando isso aconteceu. Só que depois eu entendi o porquê. Deixa eu te mostrar o porquê dos nomes. Para a gente investigar o porquê dos nomes, dos focos e dos pontos antiprincipais, eu quero te mostrar
alguns raios que vale a pena decorar no estudo das lentes. Raios chamados de raios principais ou raios característicos. Eu vou fazer esse estudo separadamente para lentes convergentes e lentes divergentes. Vou fazer duas lentes convergentes e duas lentes divergentes para que fique mais fácil de visualizar os raios sem confundi-los. Então, rapidamente aqui esbocei duas lentes, duas convergentes, duas divergentes. Mais uma vez, estou considerando que a luz vem da esquerda para a direita. Então tem foco e ponta de principal, dois de cada lado. Foco e ponta de principal. Foco e ponta de principal. Um de cada lado, né, Danço? Foco, objeto, ponta de principal, objeto. Foco, imagem, ponta de principal, imagem. Foco, ponta de principal. Foco, ponta de principal. Imagem, imagem. Objeto, objeto. Produção em série. Foco, né? Coisa linda. Aqui os nomes mudam. Oh meu Deus, malditos físicos doentes que criam regras bizarras. Não é bem por aí, calma. Está decorado já dos espelhos, né? O raio que chega paralelo. Não é que o foco atrai magicamente a luz, é porque para respeitar as leis da refração, ele vai refratar passando pelo foco. O raio de luz que chega no sistema óptico vem do objeto. O raio de luz que sai vai formar a... Por isso que o foco da direita é chamado foco-imagem para as lentes convergentes. O raio que chega paralelo sai pelo... Se sair por aquele foco, converge, mas essa lente é divergente. Se eu tiro uma pontilhada no outro foco e faço a lente, o raio seguir aquela direção, divergiu, né? Tu vê que legal, a luz que sai vai formar a imagem, aí eu uso o foco, imagem. Quer dizer, cara, que só de saber que ali é o foco imagem, tu já sabe que é convergente. Só de saber que o foco imagem está do outro lado, tu já sabe que é divergente. Para poder passar pelo foco imagem, o raio tem que divergir. Se o raio que chega pelo paralelo sai pelo foco, o raio que chega pelo foco... Só que o raio que chega vem de quem? Não, o raio que sai vai formar imagem, e o raio que chega veio do... Por isso que esse raio tem que passar pelo foco objeto, porque ele vem do objeto, pô. Então isso é para organizar, não é para ferrar ninguém. Tu visualiza que aquele raio convergiu? Se tu pegar o irmão dele que estava indo para lá, eles estavam se afastando, né? Agora eles estão paralelos, né? Isso é convergir, né? O raio que chega pelo foco sai paralelo, mas aí tem que chegar pelo foco objeto, né, gente? Aqui a luz veio do objeto. Ah, professor, e se a luz chegar pelo foco imagem? Ela vai se refratar, mas sem uma regra específica que nós possamos decorar. Então, o raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que chega pelo foco sai paralelo. O raio que chega vem do objeto. O raio que sai vai formar a imagem. Então, use esse nome, imagem-objeto, de acordo com o raio. Se o raio chega, vem do objeto, use foco-objeto. Se o raio sai, vai formar a imagem, use foco-imagem. Assim, a mudança dos nomes alerta para o aluno a mudança da convergência. Olhando dessa maneira, não fica tão assustador a mudança do nome. Dois raios ainda para decorar. O raio que chega pelo ponto antiprincipal, sai pelo ponto antiprincipal. É equivalente daquele que chega pelo centro de curvatura, volta sobre o centro de curvatura. O raio que chega pelo ponto de principal objeto é refratado passando pelo ponto de principal imagem. Observe como esse raio convergiu e como esse raio divergiu. E o último raio decoradinho, o raio que atinge o centro óptico da lente passa reto como se a lente não estivesse ali. O raio que atinge o centro óptico de uma lente
passa reto como se ela não estivesse por ali. Então esse comportamento do raio que passa pelo centro óptico, ele não tem distinção para as lentes convergentes ou divergentes. Eu sempre vou usar aqueles que eu já usava. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo vértice, sai do mesmo ângulo. Esse é que eu usava nos espelhos, né? Agora se transformaram em chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo centro óptico, passa reto. São os raios que eu vou usar para dar continuidade no estudo. Os raios desenhados no espelho na lente divergente é sempre mais perigoso do que na lente convergente. O ideal é decorar os 4. Por mais que tu só precise de 2 para dar continuidade na aula, eles podem te perturbar com qualquer um desses 4. Decore se for preciso. Chega paralelo, sai pelo foco. Chega pelo foco, sai paralelo. Atinge o centro óptico, passa reto. Chega pelo ponto principal, sai pelo ponto antiprincipal. Sabendo dessas decorebinhas, nós podemos fazer o estudo gráfico da imagem gerada por lente esférica. Determinação gráfica da imagem. Esse vai ser o nosso próximo tópico, então. Determinação gráfica da imagem gerada por lente esférica. Vou até tomar uma água, então, já que estou. Boa.